Me chamo Cauê Santos e é com grande prazer que hoje a Fretebras convida aqui para um debate direto aqui da Fenatran para a gente falar um pouco sobre um tema extremamente importante para o nosso setor e que vem mudando um pouco do relacionamento entre caminhoneiro e transportadoras e como eles operam, né? A gente vai falar um pouco hoje sobre as inovações nos meios de pagamento eletrônico de frete. E para isso a gente tem 3 convidados super especiais aqui, Alex e Roberto, que são sócios aqui da Safra Logística e da Transportes Rodoviários Petrovina, 2 das maiores transportadoras do agronegócio do Brasil, que vieram para contribuir um pouco com a gente, e Thiago Chueri, que foi head de operações no PayPal e hoje é diretor da Fintech da Fretebras. Muito obrigado, Roberto, Alex, Thiago, sejam muito bem-vindos. Bom, para começar nosso papo, queria trazer um tema polêmico, mas acho que extremamente importante a gente falar nisso, que é justamente a transição que vem ocorrendo, né, da carta frete, de outros meios de pagamento alternativos, para o pagamento eletrônico de frete. Eu queria entender de vocês o que vocês acham dessa mudança e se ela vem de fato sendo efetiva nos últimos anos. Boa tarde a todos. Hoje nós temos um problema muito grande que era os nossos pagamentos com carta frete, que veio atualizando até chegar em cheque. E com a mudança, com as oportunidades que nós estamos tendo aqui para poder ter os pagamentos eletrônicos, a gente está inovando a questão do pagamento, porque até então todos os pagamentos que eram feitos era carta frete e os motoristas tinha dificuldade com troca, preço de diesel. E com a inovação da proposta de estar sendo pagamento eletrônico, a gente acredita que os motoristas teriam vantagem em estar abastecendo, tendo vantagem para poder ter o dinheiro na mão e não ficar na mão de posto ou então de transportadora. É um processo longo. Acho que a carta frete, ela surgiu pela eficiência do mercado. E o surgimento do pagamento eletrônico ele tem uma série de objetivos, né? Nem todos foram alcançados, mas o primeiro deles, inclusive, tem a ver com a relação da transportadora com os embarcadores. O pagamento eletrônico ele traz uma formalização, um controle maior das viagens, dos pagamentos e, consequentemente, isso facilita o controle, inclusive, do dono da carga, porque você acaba tendo um registro fiel daquela operação. Do lado do caminhoneiro, a carta frete hoje não é um registro de fato. É uma promessa de pagamento, você acaba tendo um risco maior, né, de efetivamente o pagamento não acontecer. Depende de um intermediário, acaba dependendo do posto. E efetivamente não gera um registro até se o caminhoneiro quiser comprovar a renda, ele acaba estando descoberto. Obviamente, tem uma série de outros pontos a ser endereçados, que a carta frete trabalha com prazo, ajuda a efetivamente rodar essa operação. Então, inicialmente, essa transição é super importante, o registro dela, as ineficiências que ela endereça, mas a gente tem muito trabalho pela frente, tem muita inovação para que efetivamente a carta frete deixe de ser relevante e vá sumindo na operação do transporte rodoviário brasileiro. Então, acho que é um caminho longo, não é uma corrida de 100 metros, acho mais uma maratona. E eu acho que evoluindo a gente vai falar aqui de outras inovações que podem ajudar a tornar o pagamento eletrônico ainda mais difundido. Opa, como bem ponderou o Thiago e o Alexandro, realmente é uma mudança muito significativa no mercado do pagamento de frete. E também, só ponderando também que uma vez que a gente traz à baila os pagamentos que eram da carta frete, a gente consegue, o motorista consegue ter os pagamentos num banco digital, alguma coisa assim, o que não acontecia. Ele ficava muito na informalidade.
Era sempre o posto de gasolina que trocava carta frete, tudo isso. E também faz com que esse motorista ele tenha acesso a outros benefícios, como financiamento e tudo que ele não tinha de forma anterior, uma vez que toda a operação que ele fazia ficava muito restrita à carta frete. Então eu acho que ainda está muito novo, né? A gente pode falar aí de 5 anos para cá, um pouco menos, mas eu entendo que primeiro que é uma necessidade pelo que o governo instituiu, mas também é algo que vai fazer muito bem para o pequeno frotista e para o autônomo, que eles não ficavam aparente a movimentação deles, nada disso. Eu acho que isso vai trazer benefício para eles. Perfeito, muito obrigado. E a gente sabe que junto, né, com o pagamento eletrônico de fretes, há pouco mais de 10 anos, o Banco Central, junto da ANTT, trouxeram as IPFs e até mesmo o próprio CIOT, né? E eu queria perguntar para vocês que benefícios que isso trouxe para o relacionamento entre a transportadora e o caminhoneiro. Opa, então, como eu coloquei, um dos maiores benefícios foi exatamente aparecer a movimentação do autônomo, coisa que a gente não via, não era efetivo para um banco de grande porte verificar essa movimentação. Essa regulamentação também trouxe um profissionalismo para o nosso mercado, onde o governo consegue ver muito claramente quais são as empresas que realmente pagam os tributos e tudo isso, porque uma vez que o CIOT é vinculado ao governo, isso é feito carga a carga, então essa movimentação ela é aparente de forma muito fácil para o governo, né? Então isso para a gente que trabalha com uma regularidade, isso é importante. Então ajudou bastante o mercado, uma vez que a movimentação, ela sendo aparente, elimina muito a transportadora que não fazia esse tipo de controle e pagava todos os impostos de forma correta. Para o caminhoneiro, a gente vê que mudou bastante também, ainda logicamente que tem uma restrição quanto ao pagamento de meio eletrônico, muito mais por costume do que outra coisa, mas que as fintechs elas vêm hoje trazendo a facilidade para o caminhoneiro, para que ele consiga efetivamente ter uma conta de forma fácil, acessar do celular, tudo que os bancos tradicionais não faziam. E, consequentemente, nós entendemos que a própria idade do caminhão, tudo isso vai melhorar uma vez que eles vão ter acesso a crédito. Então, acho que, de forma efetiva, o CIOT traz esse benefício tanto para a transportadora quanto para os caminhoneiros. Perfeito, acho que o Roberto foi bem assertivo. Acho que só complementar, o CIOT e o pagamento eletrônico, eles caminham juntos. O pagamento eletrônico você dá uma formalização do processo de pagamento, você consegue ter um controle, um registro disso. E o CIOT, ele endereça a parte de regulamentação. Então, o registro na NTT, que, consequentemente, isso dá margem para a fiscalização, para os pagamentos, esse processo ser auditável. E hoje a gente já vê muito difundido a questão da multa. O controle ele está acontecendo. Até alguns anos você tinha legislação, mas a eficácia da multa ela ainda era muito marginal. E hoje você já vê uma consciência no mercado que a emissão do CIOT ela gera uma fiscalização muito, muito forte. Então isso faz com que o mercado se regularize e o mercado trabalhe dentro das regras legais. Então acho que isso tem tudo a ver com facilitar essa fiscalização e, consequentemente, o segundo ponto que o Roberto mencionou, você dá a liberdade do caminhoneiro conseguir comprovar a renda, buscar um financiamento, buscar um crédito, está inserido no setor financeiro. A gente viu com o surgimento dos bancos digitais há pouco menos de uma década, mas mais forte há 5 anos, o quanto isso contribuiu na inclusão financeira dos caminhoneiros. Então isso aí é um processo contínuo, mas já trouxe grande benefício para o segmento como um todo. Bom, Thiago, direcionando aqui para você, as IPFs, né, há mais de 10 anos no mercado, a maioria delas ainda trabalha muito forte com a questão do cartão pré-pago, né, ou mais comumente chamado no nosso segmento como cartão frete, né? A gente viu outras coisas surgindo pelo Banco Central nos últimos anos, como o próprio Open Banking, o Pix. Você acredita que esse modelo, né, do cartão pré-pago, ele ainda tem espaço? Ou as IPFs deveriam também buscar essas novas tecnologias?
fazendo o gancho com a pergunta anterior, um primeiro passo é o registro, é a fiscalização, é você ter esse pagamento no mundo eletrônico que facilita o controle. O próximo passo é que isso vire um benefício em termos de flexibilidade para o caminhoneiro. O caminhoneiro escolha como ele quer receber. Que ele receba, se for uma primeira relação do caminhoneiro com a transportadora, que ele possa embarcar rapidamente, ele não tem que se deslocar e abrir uma conta, pegar um cartão, mas que isso você já empodere o caminhoneiro para que ele tenha a flexibilidade de escolher como ele vai receber. Então, acho que essa parte, em termos de inovação, as IPFs mais tradicionais pecaram, exigindo que o caminhoneiro usasse o cartão num determinado posto. Isso, obviamente, gera o que a gente chama de um custo maior de diesel, porque acaba tendo uma relação que alguém precisa pagar essa conta. E, efetivamente, hoje é o caminhoneiro que paga. Ele acaba tendo um registro de uma necessidade de consumir um percentual mínimo num posto e acaba experimentando custos mais altos. Então, essa segunda parte aqui que precisa ser trabalhada em termos de inovação, flexibilidade. E é claro que hoje, em termos de legislação, você não tem essa restrição. Você pode pagar em conta, não precisa ser num cartão. E eu acho que o que o Banco Central contribuiu mais recentemente foi diminuir o custo que o emissor desse cartão pré-pago ganha na ponta. Se você diminuir esse custo, você precisa priorizar a inovação para que o melhor serviço é o que te gere a tua rentabilidade na ponta e não simplesmente você obrigar o caminhoneiro a utilizar naquela rede específica. Agora, não tem como a gente falar de transporte, né, e falar de pagamentos e não trazer o tema de segurança. Né, eu queria entender com vocês como que o pagamento eletrônico de frete e essas novas tecnologias vieram para poder trazer mais segurança para a operação. Roberto, se quiser. Na verdade, a gente enfrentava antes alguns problemas. Vou usar um exemplo, carta frete. Carta frete acontecia muito de clonagem, como o cheque. Então, por exemplo, existia muito a compensação de cheque errada por ser clonado, a utilização de carta frete de forma errada. Então, os meios eletrônicos, eles são vinculados também aos nossos sistemas gerenciais da transportadora. Então, isso faz com que diminua bastante nosso serviço, uma vez que os nossos ERPs eles já puxam essa informação direto do banco, da fintech, né, desse pagamento eletrônico, certo? O que nos dá uma garantia maior, uma vez que não dá duplicidade de pagamento, não há clonagem de cheque, dessas coisas. Então, assim, isso também para a transportadora é muito efetivo. Para o caminhoneiro, de forma efetiva, o que mudou? Hoje, logicamente, que a segurança dele receber de forma rápida, como se fosse um banco, ele tem então a disponibilidade de uma conta que ele recebe e o dinheiro está disponível para ele fazer o que quiser. Ele não tem mais a necessidade de gastar naquele cartão pré-estabelecido por outras empresas. Então, assim, ele tem uma conta corrente, na verdade. Isso é bastante benéfico, uma vez que ele recebe de forma rápida o frete, né? E sem também correr o risco, efetivamente, de perder um cheque, uma carta frete, porque acontecia muito. A gente que é do setor sabe que acontecia muito. Isso trazia também um retrabalho para a gente da transportadora. Então, assim, pro motorista, eu acho que é alguma coisa bastante efetiva. E essas novas mudanças, transferências a qualquer momento, tudo, ela faz com que ajude também o caminhoneiro a não ter que receber um cheque em vez de receber a transferência na conta dele. Então, eu acho que é bastante importante. Acredito que é um movimento que não vai ter volta, né? Lógico, as transportadoras se beneficiavam por prazo de cheque, por carta frete, mas eu também não vejo o cenário atual como a transportadora tendo que tratar pagamento para motorista. Acredito que o pagamento tem que ser mais imediato, inclusive por custo de operação para eles. Então isso tudo está melhorando bastante para o caminhoneiro. Perfeito. Thiago, quer? E acho que só para complementar, um passo importante, como eu falei inicialmente, de mais segurança é você conectar o pagamento ao restante da jornada do frete. Desde encontrar um caminhoneiro, registrar esse caminhoneiro, ter uma validação de segurança,
formalização dessa viagem, consequentemente o pagamento é o último estágio. Na Fretebras a gente tem essa visão e as nossas soluções, a nova Fretebras, ela está endereçando isso. E o pagamento tem toda essa questão regulatória, toda essa questão de registro, fiscalização, mas a jornada ela é muito mais complexa do que isso. E na Fretebras, para a gente, a segurança começa em entregar um caminhoneiro seguro para a transportadora no momento certo e ter certeza que aquele caminhoneiro vai entregar esse serviço. E tirando todas os possíveis eventos de fraude, seja um golpe de check-in, um desvio de carga, uma quebra, obviamente, da entrega de mercadoria. Então, essa é a nossa visão, o pagamento estando conectado à viagem como um todo, e essa nova Fretebras que hoje a gente apresenta para os nossos clientes, as transportadoras, e isso acaba sendo benéfico para os dois lados. O caminhoneiro tendo um preço mais justo, a transportadora tendo vantagem para efetivamente ter a viagem como um todo dentro da Fretebras. Perfeito. Bom, a gente vem entrando agora na nossa reta final, aqui temos mais 2 perguntinhas. E, Roberto, a gente sabe que numa transportadora os custos operacionais são altos, né? E quando a gente fala de pagamento, sempre é necessário ali que tenha assim, um caixa para sustentar essa operação, principalmente como você falou, né, fazendo pagamentos à vista, no modelo que hoje é mais aceitável para o mercado, né? Como que você enxerga o papel do crédito para conduzir esse tipo de operação? Eu acredito que realmente custo operacional, se a gente for tanto custo operacional de colaborador, carro, filiais, que no nosso caso, como a gente faz transporte de grão, então a gente tem muitas filiais. Então, assim, esse é um custo bastante elevado numa transportadora de grão. A parte do custo efetivo da operação, de pagamento de frete, tudo isso exige um caixa bastante elevado da transportadora. E hoje, logicamente, eu acho que toda transportadora ela toma crédito no mercado. E eu vejo que, uma vez que as fintechs também começam a conhecer nossa operação, verificar quais são nossos transportes, olhar que efetivamente o faturamento sempre é alto disso. Então, assim, nos ajuda também a tomar um crédito com uma taxa menor, que efetivamente as margens são muito apertadas para a gente, e essa expertise efetiva da fintech olhar e falar, olha, realmente eles estão transportando, conseguir gestionar isso dentro de um próprio aplicativo da fintech. A gente consegue enxergar que isso traz benefício para as transportadoras, uma vez que diminui a taxa de crédito, a própria relação de como é feito a operação de crédito com essa fintech. Então, assim, é muito bom para a gente nesse sentido, uma vez que reduz o nosso custo financeiro, né, esse nosso e de todas as outras transportadoras, e também faz com que a geração de caixa seja mais rápida. Então, eu acho que isso, uma vez que a fintech entende de transporte, é muito mais fácil do que um banco convencional. Concordo 100% com o que o Roberto falou. E é importante a gente realizar que, para a jornada do frete, a transportadora ela precisa ter no custo dela o custo do dinheiro ao longo do tempo. Isso acaba recaindo sobre a transportadora. Entre 70% a 80% do custo operacional ele precisa ser desembolsado em D0. Esses caras aqui, eles inclusive vão além. Então imagine a complexidade do fluxo de caixa que você precisa ter para pagar à vista para o caminhoneiro. Então isso realmente é um esforço gigante de fluxo de caixa, de gestão financeira. E a gente entende, do lado da Fretebras, como parceiro importante das transportadoras, que isso é um papel nosso também participar dessa disponibilização de capital, da oferta de capital, principalmente se a gente começa a olhar um ano para trás, onde essa oferta no Brasil como um todo teve uma tendência de queda. Mas a gente acelerou as operações e hoje a gente se posiciona também como parceiro de soluções financeiras para a transportadora, entendendo o negócio
entendendo como é que a gente usa o CTE como uma garantia, como é que você dando flexibilidade para a transportadora, olhando como que é o fluxo de caixa, como é que são as faturas, como é que elas recebem, e trazendo um processo que seja menos complexo, menos burocrático, porque, né, o Roberto, Alex, vocês sabem que se o capital demorar um dia, capaz de você não embarcar ou acabar tendo que engolir aqui um custo financeiro muito alto, que às vezes não cabe dentro da margem. Então não dá para você desassociar o pagamento da oferta de crédito. Eu acho que esse é um caminho, até voltando para a primeira pergunta, é um caminho muito importante para cada vez mais diminuir a utilização da carta frete no Brasil. Perfeito. E para a gente finalizar aqui, queria perguntar para vocês o que vocês acreditam que seriam os próximos passos, né? Quais são as inovações que vêm por aí? O que vocês acham que vai ser o mercado de pagamento eletrônico de frete nos próximos anos? Então, como eu disse, se a gente pensar de 5 anos para trás e até a implementação desse pagamento eletrônico, o motorista autônomo e o frotista pequeno, eles têm muita dificuldade ainda de assimilar efetivamente esse meio eletrônico, porque o começo foi muito ruim para eles. As empresas que começaram isso não tinham expertise no mercado e tomavam, assim, eles pagavam 3%, 4% a mais no valor do diesel. Então, assim, o começo foi bastante traumático. A gente já não vê isso para o grande frotista. O grande frotista efetivamente já entendeu a operação. Então, assim, eu acho que o caminho do futuro é efetivamente esse autônomo e o pequeno frotista estar mais ligado ao meio de pagamento, tirar esse entrave que eles têm do passado, que realmente foi traumático para eles, e a gente sabe que efetivamente aconteceu o problema, né? Então, assim, vindo novas fintechs, elas têm uma mentalidade bem diferente do que as primeiras, e eu acho que isso vai fazer com que o mercado do meio eletrônico se posicione de forma efetiva para o autônomo e para o pequeno frotista. Então, assim, eu vejo que só tende a evoluir. Vejo também que aplicativos e fintechs que estejam ligadas ao negócio, efetivamente, como o FreteBras, que tem acesso a buscar frete e a serviço financeiro junto, sai um pouco na frente do que as outras. E vejo também que vai ter uma relação muito de custo. Então, o motorista, o caminhoneiro, ele tendo um pouco de vantagem com isso, que não acontece nos bancos convencionais, tendem a também mudar um pouco para o meio eletrônico. Eu acho que a questão de cheque e de carta frete, ela tende a ficar para o passado, efetivamente. E assim, o meio eletrônico, dada a facilidade também, quando eles conseguirem entender a facilidade de um celular poder fazer transferência, ele sacar em qualquer lugar, isso tudo vai fazer com que dissemine mais o pagamento eletrônico para o autônomo e o mercado fique regulamentado de fato. Então, eu acho que esse é o futuro e lógico. Acho que sai na frente também a fintech ou o banco digital que efetivamente entendeu o negócio dele e fornecer para o caminhoneiro alguma vantagem para essa mudança do player tradicional do banco para uma fintech. Perfeito. Acho que com o surgimento dos bancos digitais, a democratização do Pix, há uma oportunidade muito grande de formalização do mercado, reduzir a informalidade, trazer esse volume para o meio digital que vai dar eficiência, vai dar autonomia, flexibilidade. Só que isso tem que parar de pé para todo mundo, para todo mundo que participa dessa cadeia. As transportadoras, que é quem tem o esforço de trazer o cliente, trazer as cargas, ter o risco dessa operação para o caminhoneiro, coitado da ponta ali, que normalmente tem uma margem pequena. E a rede postos também, que acaba sendo um meio importante para a originação dessas operações e para efetivamente a liquidação também. Então, os meios de pagamento precisam olhar essa cadeia como um todo e entender como vai entregar valor para cada um desses. A flexibilidade para o caminhoneiro, a agilidade para a transportadora embarcar rápido, devolver parte desse valor capturado para todos esses meios, e entender o papel do posto, entender o papel dos parceiros. E eu acho que a segurança tem um papel extremamente importante, porque não adianta você ser rápido, ágil, mas efetivamente pecar na segurança. Então a segurança não tem que ser um ativo importante, é um mínimo que tem que ser feito. Então eu acho que equacionar soluções que enderecem isso
vão estar muito em linha com conectar o pagamento à viagem como um todo, e que o cadastro do caminhoneiro, a publicação do frete, o monitoramento dessa carga, o registro dela no TMS, a liquidação, a conciliação com o embarcador, tudo isso funcione de forma mais transparente, da forma mais simples possível. Acho que aí que está o futuro dessa operação. Perfeito. Bom, nosso tempo vai chegando ao fim aqui. Eu gostaria de agradecê-los, Alex, Roberto, Thiago, por compartilharem um pouco do conhecimento e da opinião de vocês com a gente. Eu convido a todos também para conhecerem no site da Fretebras, nas redes sociais, um pouco mais sobre o tema e venham visitar nosso estande aqui na Fenatran. Muito obrigado a todos, uma ótima tarde.